sempre que eu vou falar alguma coisa, eu tenho que medir a relação custo-benefício. Ah, sim, como uma estratégia inteligente de comunicação. Como uma estratégia inteligente de conexão com as pessoas. Sim. Mas não é perverso quando uma sociedade começa a impor certos limites ao que você pode ou não dizer em prol de uma educação ou em prol da democracia, mas ao mesmo tempo não é de verdade. Você sente que é só um jogo de poder para fazer com que um grupo se sobressaia sobre o outro. Sempre existiu isso. Sim, mas não é certo. Sempre existiu assassinato, estupro. Eu não estou justificando, não estou defendendo isso. Estou dizendo que isso sempre existiu. E depois disso, tudo vai continuar a existir. Às vezes, esses conflitos ficam mais exacerbados e claros para a gente, viram blocos, certo? Mas, de certa maneira, cara, o fato de existirem esses conflitos só mostra para a gente que existe um jogo político aí, existe um jogo de poder. Sim. Esse jogo a gente participa muito pouco. Desse jogo a gente participa como torcida e como gado. E como vítima. Olha, cara, alguns mais vítimas. A gente não é vítima, né, Monark? Eu e você... A gente tá bem. A gente tá bem pra caramba, num contexto universal de que a gente poderia estar passando fome. A gente é elite, cara. Sim. Sim. O jogo para nós é no outro nível. Tem gente que tem muito menos acesso a falar e expor. Bom, se a gente for falar em informação, eu conheço gente que é, cara, fantástico, que devia estar aqui no meu lugar, falando dessas coisas aqui, entendeu? Então, assim, e são pessoas que não têm esse público necessariamente. Então, depois me passa, eu vou chamar. Vou falar alguns para você. Mas, cara, eu acho que a gente tem que ter, é isso que eu falo, assim, a gente tem que entender que a gente é um conjunto conectado, a gente é uma sociedade. Certo? E esse conjunto social, ele depende de relações que são micropolíticas, aquelas que a gente estabelece no nosso grupo mais próximo, certo? E relações que são macropolíticas, que dependem de grandes grupos, grandes coletivos organizados, né? A gente vive um momento, é interessante isso, de muita diversidade de interesses, muitos grupos que se atravessam, né? E nesse momento a gente criou uma grande polarização, que eu acho que é um movimento de organização, assim, né? Para a gente entender o que está aí. Mas o que eu vejo é que essas supostas ideologias, elas não sustentam o que o governo faz. O que o governo faz tem outros sistemas de controle. Não é o que fulano, beltrano, que A ou B fala que vai definir necessariamente o governo. O que vai definir o governo é um conjunto de interesses que esses muito pouco chegam ao público, porque vai de interesse do senador tal, uma oligarquia, né? De pessoas que estão ali nesse jogo de poder, né, cara? Você não gosta da palavra oligarquia? Cara, eu acho que essa palavra, assim, ela tem um sentido histórico que é preciso a gente preservar ela, né? A questão, para mim, da ciência, assim, ela tem uma questão conceitual, assim, né, velho? Porque quando a gente fala de conversas, a gente tem que ter consensos. Conceitos são consensos. Qual que é o conceito de oligarquia? Cara, eu acho que essa é uma pergunta melhor para um historiador, né? Porque eu acho que ele é o cara mais autorizado de dizer como é que esse conceito foi sendo construído, por exemplo, na história colonial brasileira, e a partir disso esses poderes foram migrando, né, cara? Porque uma das coisas que a gente não entende é que o poder ele sempre vai existir. Ele só se transforma, migra. Não existe vácuo de poder, afinal. Não existe nunca vácuo de poder. Ele está sempre ali. O poder é um negócio que você sempre combate. Certo? Você está sempre combatendo o poder, e quando você combate o poder, você aumenta o poder dele. Certo? E isso é uma... Depende como você combate, né? Não, você sempre vai criar um poder alternativo. Você sempre vai criar uma outra estrutura de poder. Sim, mas aí você... você não combate o poder como elemento da realidade. Não, claro, você nunca vai combater o poder como elemento da realidade. Não, ele sempre vai existir. Para nós, é uma luta em glória. Sim, para todos os animais da natureza. É uma luta que a gente sempre vai perder, né? Por isso que você precisa lutar ela de forma inteligente. Por que a gente sempre vai perder a luta contra o poder? Porque o poder ele sempre se reconstrói, ele sempre se reorganiza. Mas ele sempre se reorganiza centralizado num grupo pequeno de pessoas? Sim. É só olhar a história da humanidade. Bom, isso é verdade, não consigo discordar de você. Mas é por isso que eu falo que a gente vive numa oligarquia, entendeu?
Mas, de novo, né, cara? Porque a gente está falando de coisas que a gente não... A gente tem menos controle, certo? E eu falo de coisas que a gente tem controle. Por exemplo, dormir. Dormir é uma coisa que a gente tem controle. Fazer atividade física é uma coisa que a gente tem controle. Isso vai fazer uma revolução política? Vai. Vai, porque as pessoas dormindo bem, as pessoas fazendo atividade física, elas já vão ter um nível de satisfação maior. Elas já vão conseguir organizar a vida delas melhor. Elas vão ser indivíduos fortalecidos. Elas vão, dentro da sua biologia, ter mais clareza de quais são as coisas que, dentro da realidade delas, que elas estão a fim de buscar e estão a fim de constituir como cotidiano, certo? Então, cara, é isso que a gente fala, tem níveis políticos. Cara, dizer que isso, aquilo, entro num bate-boca, sem sentido, vou brigar e discutir com pessoas que eu admiro e que eu tenho o maior respeito, e perder o respeito por essas pessoas por uma série de coisas que elas fez para defender gente que eu não conheço. Para defender político, né? Pior ainda. Gente que eu não conheço, cara. Cara, se você chegar para mim e pedir assim, você tem uma indicação aí de um cara para me ajudar aqui no meu podcast, eu não vou te dar qualquer indicação. Se eu não conhecer ninguém que eu tenha um mínimo de confiança, que eu acho que seja um cara legal, eu não vou falar para ele. Sim, sim. Por isso que eu te falei, a gente tem mais liberdade para calar do que falar. A coisa mais revolucionária da democracia é o voto secreto. A gente devia ter isso como um valor sagrado. O voto secreto nos dá liberdade para a gente pensar sobre as coisas sem pressão externa. É verdade. Bom, sem pressão externa não, né? Porque não importa se você declara voto ou não, vai vir uns chatão ali. Mas sem pressão em quem você vai votar. Porque se ninguém sabe em quem você vai votar, ele até pode falar e você fica ali, ok, yes, não, beleza, certo? Quando eu é para discutir política, eu não gosto de discutir nesse nível, porque ela é muito distante. Sim, sim. Mas você não acha que o voto é que eu sou meio pessimista com o estado das coisas, tá? Isso pode ser bom, cara. Mas você acha que o voto não é apenas é um jogo, tá ligado? É um jogo de ilusão. Fala assim, tô aqui, você não tá vivendo numa oligarquia, você não tá vivendo num país autoritário, você tá vivendo numa democracia. Aqui você tem direitos. Toma. Eu vou te dar 2 opções aqui, você vota. Quando você votar, se sinta parte de uma democracia, entendeu? Mas aí você vota e sua vida só piora sempre, não importa para quem você vote. Não é uma ilusão? Não é um esquema para enganar o povo e manter ele conformado a ser roubado e trucidado durante as eras? O Monark. Bom, primeira coisa, eu acho que a gente tem uma questão aí que é da dimensão da discussão, né? Então, o que acontece, velho? Eu acho que existe um sistema de poder, de governo, que efetivamente está organizado numa ideia de exploração, vamos colocar assim, né? De exploração das massas ou coisas nesse sentido. E acho que sim, que isso ocorre e, que nem eu te falei, acho que isso vai continuar ocorrendo, certo? Todo governo vai trabalhar para produzir algum tipo de governabilidade, certo? E o que é governabilidade? É ele colocar os projetos que ele quer colocar em andamento sem ter... O povo na rua matando todo mundo. Sem ter problemas. Mas, cara, ter o povo na rua matando todo mundo não é bom para ninguém. Não é. Realmente não é. Revolução não é bom. Eu não gosto de revolução. Eu acho que a gente está num momento crítico, acho que a gente está num momento onde as questões políticas se exacerbam, existem muitos discursos de ameaça à democracia, mas eu fico feliz porque está todo mundo querendo defender a democracia. Então, se a gente está em consenso que a democracia é o melhor caminho, o que a gente tem que fazer agora é proteger ela, certo? De A e de B, e garantir que ela funcione da melhor forma possível. E o de C? E de C, e de B, e assim por diante. Mas o que acontece, né, velho? Às vezes a gente tem um entendimento limitado de política. Por exemplo, a maior parte da população acha que o presidente é o cara que vai chegar lá e vai fazer A, B, C, e vai. Ele até tem influência e capacidade para movimentar a máquina política nessa direção, mas ele não faz nada sem congresso, sem acordos. É muito mais complexo. Sim. A gente não pode... Eu não gosto de discutir política porque a gente não tem conhecimento suficiente disso para discutir. Eu acho que tem sociólogos, cientistas políticos, esses caras estudam a vida toda
para entender esses fluxos. Mas aí não empobrece a discussão sobre política, se deixar só os pica dos pica poder conversar sobre isso? Eu acho que todo debate é bom se você aprende alguma coisa. Eu não vou debater para vencer o debate. Eu venço o debate quando o cara me convence de alguma coisa. Sim, sim. Certo? Aí eu vou dizer, porra, não é mesmo? O cara tinha razão, pô. Eu não vou... Essa coisa de debater para convencer as pessoas, isso é coisa de gente de pau pequeno. Tá ligado? A gente vai lá para ouvir ideias. Você vai no debate para ouvir ideias, para ver a forma diferenciada que as pessoas têm de pensar, a maneira como elas abordam determinados problemas, as soluções que elas trazem para essas coisas. Se não for para isso, cara, eu não tenho porque... Bom, o debate da Globo é horrível, é uma merda. Lá você não aprende porra nenhuma mesmo. Isso é a espetacularização da política. O que a gente está vivendo hoje é a espetacularização da política. Eu nem gosto de falar essas porra, porque eu não sou o cara que tem que falar essas porra. Eu só falo de cérebro. Não, certo? Mas você está se limitando. Você é um cara inteligente pra caralho. Você já viveu pra cacete. Você tem várias experiências. Por que você só pode falar sobre um assunto? Mas eu acho que tem pessoas que dominam melhor esse assunto e tem mais informação mais precisa. Eu não domino nenhum assunto. Eu passo o dia inteiro falando. Mas você está aqui para ouvir as pessoas. E essa é a tua vantagem. Sim. Essa é a tua vantagem. Por isso que você é um cara importante. Porque você não está aqui para dar opinião, você está aqui para ouvir. Mas eu estou aqui para dar algumas opiniões também. Mas porque a tua opinião... conversa. Porque a tua opinião provoca uma reação minha. E daí você controla o meu discurso. Tanto que a gente está falando agora de questões muito mais ligadas a uma pauta que é uma pauta tua e que é importante para você. E é uma pauta importante, eu considero também, porque eu falo um pouquinho sobre isso num outro nível. Sim. Certo? E fugimos da minha pauta. Sim, sim. E fugimos da minha pauta. Mas, de certa maneira, cara, eu entendo que essa discussão sobre... Eu entendo que essa discussão sobre Estado democrático, é uma discussão profunda, é uma discussão que tem que existir, e ela é uma discussão que tem que passar por pessoas que se debruçam a isso com propriedade. Essas pessoas têm que vir aqui e nos ensinar. E a gente tem que sentar aqui, e aí que é a coisa legal do Monarch Talks e qualquer outro, que as pessoas estão lá do outro lado sentadas para ouvir. Sim. E isso é legal, Monarch, porque você acaba sendo uma mídia, um meio das pessoas acessarem essas informações, né? Então, o que eu acho? Eu posso dar minha opinião sobre o que eu acho do Estado, tá? Porque eu tenho uma opinião formada sobre isso, mas eu não tenho uma opinião formada baseada em informações, digamos assim, rigorosas sobre a temática. A minha opinião é da minha vivência do dia a dia, é das influências que eu tive do meu pai, é das coisas que eu aprendi na faculdade, na minha vida. Então, ela é limitada. Não, mas eu acho muito importante essas experiências. Ela é mais importante para mim do que para os outros. Eu discordo plenamente de você, cara. Eu não acho que só um cara que tem um PhD pode ter uma conversa sobre política que vai ser transformadora para as pessoas. Eu acho que todo mundo pode ter uma conversa sobre política. A gente está tendo uma conversa sobre política e a gente entende muito pouco de política. O que eu acho é que, numa conversa com uma pessoa que tem um conhecimento mais profundo sobre política, uma pessoa que tem uma expertise naquilo, a gente consegue chegar a determinados pontos que talvez a gente não consiga, eu e você. Ele consegue entrar numa profundidade e trazer alguns elementos que talvez não sejam claros para mim e para você na nossa percepção. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.